Eu estava vendo você colocar essa situação de futebol japonês, essa coisa de autossuficiência, né? Só nós sabemos, só nós jogamos e tal. E Acabou. não é assim, né? O Japão jogou dignamente. Claro que a vitória do Brasil foi merecida, óbvio. Mas o Japão mostrou uma condição de encarar o jogo e encarou. Faltou um pouquinho para levar para uma prorrogação. E aí, né, você tem experiência, rodagem, bola. Vai pra prorrogação, fica tudo aberto. É outro jogo, né, Carlos? Ah, com certeza. E assim, e você vê que o jogo do Japão é um jogo do jeito que quem gosta de futebol de verdade. Eles propõem jogo. Você vê, não é uma equipe com valências muito físicas, mas é uma equipe muito técnica. Você pega o Maeda, o Ueda, o Ito, o Kaishu Sano, o Riazo. Sem sacanagem. Esses caras são brasileiros, não é possível. A bola para lá, pisa na bola, dribla, porra, acha passe em vertical em profundidade, que é o que às vezes está faltando para o Brasil. E assim, o que tem me assustado com a seleção brasileira é que o adversário ele começa até. Eu presto atenção em vários detalhes. Por exemplo, quando estão perfilado, o jeito que o adversário olha para a gente, tem um respeito. A bola rola, acabou o respeito. Por quê? Porque aí se faz como você entra em campo, sua postura. Porque o melhor hoje em dia, ele só vai ser o melhor se ele se impor em cima do mais fraco. Se você não se impor, só com o nome, só com a camisa, somos penta, isso já não serve mais. Tanto que, na minha opinião, do grupo da Holanda, Suécia e Japão, o melhor futebol jogado de técnica, de qualidade, foi o Japão. A Holanda passou um veneno com o Japão. A Holanda passou um veneno com o Japão. Então, assim, passamos um teste difícil. Óbvio que tem hoje muito mais coisas positivas para falar do que negativa, mas precisamos melhorar. Se queremos chegar até uma final, Flávio, eu fiz um simulado aqui, por exemplo. Agora, nas quartas, talvez a gente pode pegar a Noruega. Nas oitavas. Ou nas oitavas. Aí, nas quartas, talvez, se não acontecer zebra, tá, gente? O simulado é o que eu estou contando com os favoritos. Inglaterra. Depois, você pode pegar ou Argentina ou Portugal numa semi, e depois final Espanha ou França. Então, se você quer seguir essa trilha aí, esse caminho aí, tecnicamente, ofensivamente, a gente tem que melhorar. Taticamente, contra a Escócia, o primeiro tempo foi maravilhoso. Transpiramos. Por que transpirar? Quando você transpira, você vai ficar inspirado. Agora, parado na inércia, ninguém consegue produzir nada parado. Então, assim, gostei da entrada do Hendrick, Martinelli. Só que eu não posso ficar perdendo mais tempo. Pô, o Casemiro tá mal. Flávio, tem situações. Se eu tiver que tirar no primeiro tempo um jogador para eu ganhar a Copa do Mundo, eu vou tirar. Me desculpe. E o Casemiro deixa até uma dúvida, porque ele saiu com a mão na virilha, parece que teve problema, Paquetá também, e às vezes o futebol ele acerta os times dessa forma, né? Claro, o jogo é domingo só, a gente não sabe nem contra quem ainda, mas uma coisa que eu achei, viu, Carlos Alberto, Francisco e amigos, Enzo, o Brasil, ele demorou muito para perceber que o Japão estava trabalhando pela direita e virando o jogo pela esquerda, o Nakamura saía livre toda hora. Negócio impressionante como o Brasil demorou para enxergar isso. Toda hora o Nakamura, que é um jogador de um jogador, um lateral bom pra caramba, raro da gente ver até aqui no Brasil. Aquilo que o Carlos Alberto falou. Bom, o cara, ele é destro, mas trabalha bem com o pé esquerdo, tá um jogador. Pô, ele tava querendo todas as jogadas por aquele lado. E o Brasil fazendo o cara trabalhando a bola com muita tranquilidade. Uma dificuldade muito grande de acompanhar pelo setor direito de defesa do Brasil. Exatamente. Né? É claro, tem mais, como disse o Carlos, tem mais coisa boa para falar do que coisa ruim. Ganhou, né? Acabou ganhando. Mas sem dúvida ainda tem muita coisa para melhorar. Eu nem ousaria dizer que houve exatamente uma evolução do jogo da Escócia para esse jogo. Acho que o Brasil foi um pouco mais agressivo, um pouco mais confiante. Eu não vi assim, sabe? Jogou tão melhor do que contra a Escócia, não. Foi um jogo. Foi um bom jogo do Brasil. Também acho, Flávio. Mas trabalhando em cima dessas ausências, pelo menos essas possíveis lesões que a gente viu hoje, tanto sobre Paquetá quanto do Casemiro,
Paquetá me pareceu algo um pouco mais sério, até porque saiu no intervalo. O Casemiro pode ter sido alguma coisa relacionada a cansaço, a gente não sabe. Mas sobre o Paquetá vinha desempenhando um papel bem importante no meio-campo da seleção brasileira, um pouco mais aberto. Uma ausência eventual do Paquetá, nem que seja só para a próxima fase, já é muito sentida, você acha? Quando Cara, o Paquetá... Pode falar, Flávio, pode falar. Não, quando o Paquetá saiu, ele mudou o esquema. Ele entrou naquela história do 4-2-4 dele, meteu 2 caras lá na frente. Ele meteu o Endrick, meteu o Vini, ele abriu mais com o Martinelli por um lado e o Ryan do outro. Quer dizer, foi um esquema mais, né? Mais vamos nós, vamos embora. Eu não sei se o jogo tivesse mais tranquilo, se ele faria isso, mas eu não sei se dá pra você jogar, sei lá, contra uma Noruega, uma Costa do Marfim, num esquema desses, assim, tão expostos, tão aberto. Tinha que correr risco? Tinha. Mas o Japão, ele aceitou a posse, ele deu a bola pro Brasil. Deu. Mas você via que era uma coisa pensada. O Brasil tinha 63% de posse de bola quando tomou o gol. Era uma coisa pensada. Né? Verdade. Então, eu não sei se dá para fazer isso, por exemplo, com o Haaland de centroavante. Ô, Flávio, ainda tem uma outra coisa. A gente tomar um gol contra uma Noruega da vida, uma Costa do Marfim, uma Argentina, uma Portugal, uma Espanha, será que tu vai conseguir reverter esse placar? Então é não tomar esse gol, cara. É não tomar esse gol. Beleza, passamos uma fase de grupos, que eu entendo que uma fase de grupos e uma fase mata-mata são 2 campeonatos distintos, tá? Passamos aquele veneno lá contra o Marrocos, primeiro tempo. Aquilo só numa fase mata-mata, a gente toma um segundo gol, já era. O emocional vai lá embaixo, e aí não adianta tu ser craque e se tu no dia do jogo, tá sem a personalidade de tu transformar aquilo que o treinador pensa e o que você tem que fazer como bola. Então, assim, quanto à Escócia, eu falei, gente, calma. Porque, assim, a Escócia se amedrontou com a pressão que o Brasil fez no início, e aí a gente consegue gols que Ryan pressionando fisicamente, marcando em cima, tal. Mas, tecnicamente, construção de jogada, estamos devendo. Para jogar contra seleções de uma prateleira maior, tem que se fazer mais. Que a gente não pode ganhar. Hoje, na minha opinião, foi muito mais no abafa, tá? Que a gente não fez aquilo. Teve méritos, tivemos méritos. Mas nem sempre você vai jogar no abafa. Vai ter dia que você vai passar uma dificuldade, o abafa só não serve. Você vai ter que estar organizado, você vai ter que estar com jogadores com personalidade para criar jogo, para propor jogo. E assim, quantas finalizações nós tivemos no gol hoje? No gol? No gol. Teve a cabeçada lá do... Teve a cabeçada, o chute do Martinelli, o gol do Casemiro. Se eu não me engano, só teve uns 4 ou 5 no gol mesmo. É pouco, irmão. Sim. Isso é pouco. Isso é pouco, cara. Tentar olhar a estatística certinha aqui pra gente poder... não... O Brasil teve... O Japão chutou 2 no gol, o Brasil... Chances claras do Brasil, 4. É pouco. Chutes ao gol foram 7. É pouco pela diferença técnica de um time e de outro, né? Você tá entendendo? Então, assim, quando as pessoas falaram no início da Copa, que eu concordo, o Brasil, ele não é favorito, ele tá entre, que na minha opinião, tinha umas 4, 5 seleções na frente do Brasil, eu falo, mas esse favoritismo é que essas seleções estão melhores em conjunto, porque se esses jogadores, tecnicamente, forem protagonistas igual são nos seus clubes, esse favoritismo acaba rapidinho. E o favoritismo, na minha opinião, eu tenho certeza que o Flávio vai concordar comigo, essa porra é só antes do juiz apitar. Claro. O favoritismo tu faz dentro do campo. O melhor ele faz dentro do campo. Porque se você botar o favoritismo no bolso e você não fizer o que tem que fazer, por isso que o futebol é maravilhoso. É o único esporte que você... O último ganha do primeiro. Aqui no Brasil, quantas vezes o cara que está na zona de rebaixamento ganha do primeiro colocado? Porque o primeiro, se ele não se impor no último, ele vai perder, pô. Sim. E é aquela história. A pedra grande, né? Vamos botar aí as pedras grandes. Argentina, Espanha, Portugal. Essas aí a gente vai ver. Então, a gente consegue desviar às vezes. Agora, a pedrinha pequena, se você não ficar atento o tempo inteiro, é nessa que você tropeça.
Sim. Por isso que acontecem as zebras. Uhum. Ó, uma coisa que eu queria falar também, a gente falou muito dos pontos negativos da seleção brasileira, eu queria falar dos destaques positivos. Um deles que a gente destacou muito aqui assistindo o jogo, Enzo, é o Bruno Guimarães, mais uma boa partida. E ele tá ficando sobrecarregado, tá, Enzo? Por quê? O Bruno Guimarães? É. Porra, porque o que o Casemiro não tá correndo, tem que correr pra 2, pô. Sim. Ele corre por ele, pelo Casemiro. Porra. Aí o Brasil sendo campeão, eu falo assim, Casemiro, dá tua medalha pro Bruno Guimarães, tá? Por favor. Gostei muito do Gabriel Magalhães também. Ele meteu muita bola boa, ele veio de trás, ele criou bastante espaço, foi bem. Jogou do Casemiro, né? Sim. E o Martinelli, de novo, entrou bem, né? O Martinelli, quando ele entra muito bem. E o Vini, eu achei que o Vini tomou a iniciativa. Quando o couro comeu, ele foi pra cima, driblou, aquela bola na trave que ele chutou, achei que ele, de novo, ele foi pro jogo. Ele não se encolheu, que é o que se espera dele, claro, né? Mas ele não se encolheu, não. Achei que ele foi... De novo, ele foi pro jogo, foi legal. Foi não bom. era um jogo fácil pro Vini, né? O Vini tava com uma marcação bem acirrada. A gente reparava também. Ele dobrou, né? Dois, às vezes 3 jogadores em cima do Vinícius Júnior. Muito difícil de conseguir alguma jogada mais efetiva, mas mesmo assim conseguiu produzir, sobretudo no segundo tempo, né? Foi. E o Brasil meteu muita bola alta. Achei que uma falha foi essa coisa de repetir toda hora o escanteio do lado do Bruno Guimarães. Toda hora numa bola baixa. Rasteira. Não, tem uma bola no alto, não sei qual era a ideia. Quando o Brasil cruzava a bola, o time japonês ficava perdido. Tanto saiu o gol daquela forma, e aquele lance que a bola bate, rebate, vai pra tudo quanto é lugar, também é uma bola alta que a defesa do Japão teve dificuldade. Eles insistiam na bola baixa, que é uma bola parada, uma bola importante, né? E houve uma insistência nisso, e aí facilitou a vida do adversário. Pra mim, tem que... nesse jogo, principalmente, mais bola alta, né? Sim, claro. O Brasil teve muita... As jogadas de perigo do Brasil partiram muito disso. E foi até um incômodo em dada medida pra mim. Eu senti que o Brasil acabou chuveirando demais a bola. Não porque o contexto do jogo não levasse a isso. Levava, realmente. Mas eu senti falta do Brasil experimentar um pouquinho mais um chute de fora da área. O Brasil pouco ofereceu isso, né? Você acredita que seja por característica de jogador, por falta de confiança? O que você acredita? Cara, eu acredito que, assim, quando as coisas não vão bem, cara, tá na seleção brasileira, mas não são todos que assumem o jogo e tem personalidade, tem gente que vai sentir, cara. Isso desde que o mundo é mundo, cara, eu joguei com muito cara grande na minha vida, e às vezes eu vi cara grande sentir o jogo também, que é normal, pô. Só que aí alguém tem que assumir, porque tu lembra quando eu te falei no jogo do Marrocos, Dias? Por exemplo, matemática simples no futebol. O coletivo, ele só se faz coletivo quando os duelos individuais de cada jogador, eles são vencidos. Certo? Sim. Na estreia, a gente tinha 3 jogadores jogando bem, 7 jogando mal, ou seja, 3 não carregam 7. Agora, 7 jogando bem, dá para 3 jogar mal, que 7 carrega 3.